Nesse vídeo, nós vamos falar sobre convergência em distribuição. Definição. Consideremos uma sequência de variáveis aleatórias e uma certa variável aleatória fixada, certo? Com funções de distribuição acumuladas, marginais, obviamente. F, F1, F2 e assim por diante, certo? Aqui, então, a Fzão aqui é a Fzão de Xzão, né? Só estou resumindo a maneira como eu estou denotando, certo? Nessas condições, dizemos que a sequência xn, n indo de 1 até infinito, converge em distribuição para x, se e somente se as respectivas funções de distribuição acumulada convergem para a distribuição acumulada da variável aleatória limite. Mas tem um porém. Não é convergência pontual, e sim uma convergência para todo x que é ponto de continuidade. Da função limite. Certo? Então, verificar se uma sequência de variáveis aleatórias converge para uma determinada variável aleatória fixada significa olhar para as respectivas funções de distribuição acumulada. Na verdade, eu tenho uma sequência de funções de distribuição acumulada e eu quero verificar em todos os pontos em que a candidata a limite for contínua se as respectivas acumuladas, né, que formam aquela sequência, avaliadas naquele ponto, convergem para a candidata a limite, também avaliada naquele ponto de continuidade. A notação. Escrevemos que xn converge para x em distribuição. Escrevemos que xn converge para f em distribuição. Bom, poderíamos botar aqui os qualificadores, né, ao n ir para infinito. Então, às vezes aparece, dependendo de onde vocês forem estudar, às vezes o camarada vai botar alguma coisa aqui, limite em distribuição também, mas eu acho que no caso de convergência desse tipo, a notação mais usual é essa aqui, né? Ou você indica qual é a variável limite e depois diz quem é a função de distribuição acumulada correspondente, ou você já diz que aquela sequência de variáveis aleatórias converge em distribuição para uma determinada função de distribuição acumulada pré-fixada, certo? Então, uma coisa importante aqui para a gente ter em mente é o seguinte, né? A definição de convergência em distribuição
na verdade, diz respeito não as variáveis aleatórias, mas sim as respectivas funções de distribuição acumuladas. Então, diz respeito apenas às funções de distribuição acumuladas das variáveis aleatórias. x1, x2 e assim por diante, e da variável aleatória limite x, certo? Então, você pode ter, diferentemente daquilo que ocorre no contexto de convergência em probabilidade, de convergência em quase certa, convergência quase certa, desculpe, diferentemente do que acontece ali, você pode ter convergência em distribuição sem que as variáveis aleatórias sobre as quais você está afirmando esse tipo de convergência aqui, de fato estejam se aproximando de algum lugar. O que está se tornando estável quando você tem convergência em distribuição não é a variável aleatória em si, mas a sua respectiva função de distribuição acumulada. Tá? Então, em vista da observação que a gente fez acima, a gente tem uma noção que emula a noção de convergência em distribuição, mas desconsidera completamente as variáveis aleatórias que estão por trás ali, né? Então, basicamente é o seguinte, né? A gente poderia considerar uma sequência de funções de distribuição acumuladas e uma determinada função de distribuição acumulada fixa, certo? Então, sejam funções de distribuição acumulada, a princípio quaisquer, tá? Então, aqui eu não estou falando das variáveis aleatórias que tem essas distribuições, simplesmente estou olhando para uma sequência de FDAs e uma determinada FDA. Nós dizemos que a sequência Fn, tá ruim a minha caneta hoje, em vista dessa observação que nós fizemos ali em cima, a gente pode definir o seguinte. Então, nós tomamos uma determinada função de distribuição acumulada, né, fixada, e uma sequência de funções de distribuição acumuladas. Então, todas essas coisas aqui são FDAs, tá? Quaisquer, né? Podem corresponder a distribuições de variáveis aleatórias ou não, simplesmente eu tenho esses objetos aqui. Então são FDAs quaisquer, e nós dizemos que a sequência Fn converge fracamente para a função f e agora eu vou escrever a mesma coisa que apareceu na definição de convergência em distribuição. Então, C e somente C, para cada x que é ponto de continuidade
da função limítrofe, aquela sequência de FDAs converge, né, pontualmente para a candidata a limite. Então, isso aqui tem que valer para todo x que seja ponto de continuidade da candidata a limite, da f, certo? Então, dizer que uma sequência de variáveis aleatórias converge em distribuição para uma determinada variável aleatória é a mesma coisa que dizer que as respectivas funções de distribuição acumuladas convergem fracamente para uma determinada, para a função de distribuição acumulada daquela variável aleatória limite, certo? Então isso é só uma observação importante aí para chamar a atenção, né, para esse fato de que a gente olha convergência em distribuição como um conceito que se aplica a variáveis aleatórias, e de fato se aplica, mas o que a gente está efetivamente olhando é para as funções de distribuição acumuladas. Tá? Então aquilo que eu disse, você pode ter convergência em distribuição sem que as variáveis aleatórias se aproximem de algum lugar, em algum sentido, sob convergência em distribuição, então isso pode acontecer. Né? Elas convergem em distribuição, mas as variáveis em si não estão se aproximando de nada. Aquilo que está se estabilizando é a acumulada dessas variáveis aleatórias. Tá? Então, é um conceito um pouquinho diferente ali do que a gente viu, né? Todas as outras noções de convergência que vimos até aqui, de alguma maneira capturavam a ideia de que aquela sequência de variáveis aleatórias estava se aproximando de algum lugar, né, que poderia ser uma constante ou outra variável aleatória, e agora não é mais isso que está acontecendo. Tá? Então, vamos considerar um exemplo aqui que ilustra a questão da convergência das funções de distribuição acumulada ocorrer apenas nos pontos de continuidade da função limite. Então, vamos considerar uma sequência de variáveis aleatórias. Discretas, tá? Com a seguinte função massa de probabilidade. Tá? Então, a probabilidade de xn ser igual a 1 sobre n é igual à probabilidade de xn ser igual a menos 1 sobre n, e isso é igual a 1 meio para todo n. Tá? E seja x a variável aleatória degenerada no zero. No zero. Probabilidade de x ser igual a zero é 1. Tá? Então, não é muito difícil de verificar que xn converge para x, quase certamente. Certo? Então, olhando para aquele diagrama que nós vimos alguns vídeos atrás, sabemos que de fato xn converge em probabilidade para x, e, embora eu ainda não tenha provado, né, isso implica que a sequência xn converge também em distribuição para x.
Vamos verificar isso. Tá? Bom, como é que são as funções de distribuição acumuladas, né, de cada um desses termos da sequência e da variável aleatória limite? Então, a Fn, eu vou denotar aqui, né, nesse vídeo por Fn ao invés de f de x1n. Tá? Então, essa aqui é a função de distribuição acumulada da variável aleatória x1n. Tá? Isso aqui vai ser 0 se o meu x for menor que menos 1 sobre n. Vai ser 1 meio para x entre menos 1 sobre n, inclusive, e 1 sobre n exclusive. E isso aqui vai ser igual a 1 para x maior ou igual que 1 sobre n. Então, se a gente olhar aqui para o gráfico dessa função de distribuição acumulada, a gente vai enxergar uma coisa mais ou menos assim. Ela vem aqui, aí no menos 1 sobre n, ela pula até o 1 meio, assim permanece até o ponto 1 sobre n, quando ela pula novamente. E a partir dali ela vale sempre 1. Tá? Então, isso aqui tem altura 1 meio, né? Isso aqui tem altura 1. Tá? Então, em azul aí está representada a Fn. Por outro lado, a f da variável aleatória x, tá? Aqui eu vou denotar, então, vou deixar assim. No ponto x, essa é mais prosaica, né? Ela vale 0 se x é menor que 0 e 1 para x maior ou igual que 0. Então, o respectivo gráfico é uma coisa mais ou menos assim, né? Vou tentar desenhar aqui. Vou fazer em vermelho. Vem aqui, chegou no 0, pula para 1. E daí fica ali para sempre. Tá? Então, essa é a função de distribuição acumulada da variável aleatória, que é a minha candidata a limite, que é a degenerada no 0. Tá? Então, as Fn's, que são as acumuladas correspondendo aos termos da sequência, são descontínuas, mas eu não preciso me preocupar com isso. Tá? Na definição de convergência em distribuição, tem uma ressalva, né, de que você deve verificar convergência apenas em pontos de continuidade, mas você está falando de pontos de continuidade da distribuição limite. Então a gente tem que, né, isso aqui por enquanto não importa se é contínuo ou não, o que a gente tem que olhar é para a função de distribuição acumulada da variável aleatória limite. E nesse caso ela tem apenas um ponto de continuidade, que é o 0. Tá? Então não me interessa se no valor x igual a 0, a sequência Fn de 0 converge para f de 0. Não quero saber. E de fato não converge, certo? Mas isso não importa. Vou botar aqui, tá? Note. Fn de 0 não converge para f... Bom, agora eu vou omitir o x ali, tá? De 0. Tá? Mas isso não importa. Não importa. Porque eu nem precisaria checar se esse limite vale ou não, pois 0 é um ponto de descontinuidade da função de distribuição acumulada limite. Tá? Então
Então vamos só, né, checar então que para qualquer x diferente de zero, vale que fn de x converge para f de x. Para verificar que xn converge em distribuição para x, o que nós temos que fazer é no ponto x igual a zero, eu não preciso verificar nada. Então, o que eu tenho que ver é que fn de x converge para zero, se x é menor que zero, e que fn de x converge para 1, se x é maior que zero. Certo? Zero, lembrando, é o valor da função de distribuição acumulada da variável limite para x negativos, e 1 é o valor da função de distribuição acumulada da variável limite para x positivos. E ela tem uma descontinuidade no ponto zero, mas nesse eu não preciso verificar. Reiterando. Tá? Então, vamos fazer um dos casos aí, o outro é mais ou menos a mesma coisa, eu vou pegar para x negativos. Tá? Então, pego um x negativo, se eu tomar qualquer n suficientemente grande, nós vamos ter a desigualdade x menor que menos 1 sobre n. Logo, para tais n's, a fn de x ela é identicamente zero, a partir de um determinado n. Então, em particular, a sequência fn de x para x negativos é uma sequência da forma 1 meio, 1 meio, 1 meio, e a partir de algum ponto, 0, 0, 0, 0. Essa sequência numérica converge para zero, que é o valor da função de distribuição acumulada naquele ponto. E isso vale para um x que eu posso escolher arbitrariamente. Tá? Então, só para lembrar ali, né, no desenho da função de distribuição acumulada das xn's, né, é uma coisa assim. Então é só uma questão de escala aqui, né, porque isso aqui representa 1 sobre n negativo, isso aqui representa 1 sobre n. Então não importa, né, se eu pegar um x que está aqui, deu. Se eu pegar um x que está aqui, né, aumentando n, uma hora esse ponto aqui vai passar para lá daquele x arbitrário que eu escolhi. Então, isso mostra que para x negativos, fn de x converge para f de x. O raciocínio análogo vai nos dar a convergência para x positivos. Então, acabou. Está verificado que a sequência xn, que tem essas funções de distribuição acumuladas aqui, converge em distribuição para uma variável aleatória degenerada no zero. Então,
um primeiro resultado que vai nos dar uma daquelas implicações no diagrama que relaciona modos de convergência que vimos anteriormente, certo? Isso aqui está no Barry James, tá enunciado dessa maneira, na proposição 6.5. E diz o seguinte: se uma sequência xn converge em probabilidade para uma variável aleatória x, então também ocorre convergência em distribuição. Tá? A demonstração eu vou redigir, ela é um pouco longa aqui para fazer no vídeo. Então, vou optar por preparar ela redigida em LaTeX aí para vocês lerem. Tá? Longa, mas não é muito difícil. Tá? Daí, uma pergunta natural é, mas e vale a recíproca? Convergência em distribuição implica convergência em probabilidade? A gente deveria desconfiar que não, né? Senão não precisaria ter dois conceitos. Embora às vezes, né, ocorra. Na matemática você define dois objetos com nomes diferentes, por assim dizer, e depois de fazer um pouquinho de teoria você conclui que de fato as definições eram equivalentes, mas não é o caso. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de que convergência em distribuição não implica convergência em probabilidade. Tá? Então, vamos tomar x1, x2, e x variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, sendo que elas têm distribuição, digamos, normal, padrão. Tá? Não, por conveniência aqui eu vou pegar normal com desvio padrão 1 sobre raiz de 2, com variância 1/2. Tá? Então, claramente, né? Bom, em particular, né, deixa eu escrever aqui. Claramente, xn converge em distribuição para x. Mais que isso, né? Todas as xn's são iguais em distribuição a x. Eu preciso verificar, então, que as acumuladas convergem para a respectiva acumulada nos pontos de continuidade, como a função de distribuição acumulada de uma normal é uma função contínua, todos os pontos são pontos de continuidade. Então, eu tenho que verificar a convergência pontual. Então, claramente vale isso, né? De fato, fn de x é igual a f de x para todo n e para todo x. Tá? Então, trivialmente, convergem em distribuição. Porque ao tomar o limite aqui, eu estou tomando um limite de uma coisa que é constante, e é aquela própria constante. Então vamos checar agora que essa condição aqui vai impossibilitar que essa sequência de variáveis aleatórias convirja em probabilidade para essa variável aleatória x. Então vamos verificar isso. Então, para ver que essa sequência ali não converge em probabilidade para a variável aleatória x, vamos notar o seguinte. Então, outro fato, né? Xn não converge em probabilidade para x. Como é que a gente enxerga isso? Bom, notando que soma de normais independentes
é uma nova normal e que a variância dessa soma é somada, né? Então, vamos lá. Note, xn mais menos x tem distribuição normal 0, 1. Tá? Porque isso aqui é uma variável aleatória. Normal 0, 1 meio. Né? Por simetria, x e menos x têm a mesma distribuição, e a x, por hipótese, também era normal 0, 1 meio. São independentes, então quando eu somo essas duas normais, eu obtenho uma nova normal com a mesma média e as variâncias somadas. Então, essa soma aqui tem distribuição normal 0, 1. Então, a probabilidade do módulo de xn menos x ser maior que epsilon, onde epsilon é um número positivo arbitrário, isso aqui, fazendo as continhas bem rapidinho, usando a simetria da função de distribuição acumulada da normal padrão. Tá? Fazendo as contas, a gente obtém então essa igualdade. Né? Então, deixa eu só escrever aqui, onde φ de x é a integral de menos infinito até x de 1 sobre raiz de 2π e na menos x ao quadrado sobre 2. Vou ter que botar um t na minha, senão não funciona. Aqui fica um t, isso é 1 ao quadrado dt, para x real. Então é a função de distribuição acumulada correspondente a uma variável aleatória normal padrão. Tá? Então isso vale porque essa variável aleatória aqui, certo? O módulo de xn menos x é o módulo de uma normal padrão. Então eu posso fazer essa conta aqui. Quem quiser dar os detalhes, não tem nada difícil acontecendo. Tá? Em particular, o limite, quando n vai para infinito, daquela probabilidade ali, é esse número aqui. Para qualquer epsilon positivo. E isso já mostra que esse limite não tem como ser zero. Né? Então, não vale convergência em probabilidade dessa sequência para essa variável aleatória aqui. Existe uma situação em que vale uma recíproca. Então, vamos enunciar esse caso. Tá? Isso aqui vocês podem encontrar lá no Barry James, está na proposição 6.6, que diz o seguinte: se xn converge em distribuição para x e x é uma constante com probabilidade 1, então, nesse caso muito especial, xn também converge em probabilidade para x. Tá? Então, C é uma constante aqui. Ou, dito de outra forma, se xn converge para C em distribuição, então xn converge em probabilidade para aquela mesma constante. Esse aqui dá para fazer a demonstração, é curtinha e é mais ou menos assim. Bom, a primeira coisa é que a acumulada é parecida com a do exemplo anterior, né? Ela vale 0 para x menores do que c e 1 para x maiores ou iguais que c. Tá?
Então, todo x diferente de c é ponto de continuidade. Da acumulada da minha variável aleatória degenerada limite. Tá? Então, para todo x real diferente de c, temos, por hipótese, né, que a f das xn's, avaliada nesse x qualquer, desde que diferente de c, converge para f, desculpa, de x, né? Então isso é a minha hipótese. Tá? Isso converge para qualquer x que seja ponto de continuidade dessa função de distribuição acumulada aqui. O conjunto dos pontos de continuidade é toda a reta exceto o número c. Tá? Então, vamos detalhar isso aqui. Isso quer dizer que fn de x converge para zero se x é menor que c, e fn de x converge para 1 se x é maior que c. Tá? Para x maior ou igual que c eu não poderia botar porque daí estaria supondo a igualdade. Então, é isso aqui. Então, se eu tomo um número positivo arbitrário, eu noto que a probabilidade desse desvio aqui, certo? Que é a quantidade que tem que ir para zero quando n vai para infinito. Isso aqui nada mais é do que a probabilidade. Né? Aqui tem um módulo, né? De... Ah, desculpem, eu tenho que fazer a desigualdade reversa. Tá? Então, com maior que epsilon, essa sequência tem que convergir para zero. Se eu boto menor ou igual, é o complementar. Então, tem que convergir para 1. Certo? Então, eu preciso mostrar que essa sequência, quando n vai para infinito, essa sequência de probabilidades desses eventos, quando n vai para infinito, isso aqui tem que ir para 1. Certo? Então, a probabilidade de ou melhor ainda, o evento em que um módulo está majorado por uma constante corresponde ao evento em que essas coisas que estão dentro do módulo, certo? Daí sem o módulo, está situada entre menos a constante e mais aquela constante. E tem esse camarada aqui que é igual a c com probabilidade 1, então tem um passinho aqui no meio que eu vou deixar para quem quiser dar os detalhes. Esse evento corresponde a esse evento aqui. Isso aqui é maior ou igual que a probabilidade desse evento aqui, tirando o sinal de igualdade ali. Certo? Porque este evento está contido nesse. Então a probabilidade do evento menor é menor do que a probabilidade do evento maior. Agora eu posso olhar para as acumuladas. Isso é a probabilidade da xn estar num intervalo desse tipo. Sabemos que isso corresponde a essa diferença aqui. Certo? E quando eu levo n para infinito, isso é um xzinho maior do que c, e isso é um outro xzinho menor do que c. Acabamos de ver que isso converge para 1 e isso converge para 0. Então, acabou, né? Tomando complementar ali, né, e fazendo os limites,
agora sim, eu quero essa desigualdade aqui, isso aqui converge para zero, quando n vai para infinito. Isso encerra a demonstração. Ok? Então, naquele diagrama que relaciona os diferentes modos de convergência, a gente tem lá na ponta que convergência em probabilidade implica convergência em distribuição. Em geral, não vale a volta, como aquele exemplo com as normais ilustra, mas no caso em que a variável limite é degenerada, aí sim, convergência em distribuição implica convergência em probabilidade. Tá bom?